Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Hoje, uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira de muita alegria. Tá aí o sol aparecendo, as nuvens querendo tomar o espaço, mas hoje parece que não vai ter muito espaço para as nuvens, não. Muito bom. O céu ainda um pouco aberto, né? Não vamos nem falar um tanto, mas não importa se tem nuvem, se tem sol, se está chovendo ou se não está chovendo. O importante é que a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de poder respirar, enquanto a vida há esperança. Portanto, a gente deseja uma terça-feira de muita alegria, de muita paz e de muita prosperidade para você e para todos os seus colaboradores, parentes, seus filhos, para todos que fazem parte da sua família e que fazem parte aí do hall da sua amizade. Uma terça-feira de muita alegria mesmo. Vamos ver o que está acontecendo na nossa gazetaweb.com, o maior portal de notícias de Alagoas. Está aí e a gente vai dar uma olhadinha exatamente para ver o que está acontecendo. E aí, ó, gente, a Prefeitura de Maceió oficializa reajuste de 4,5% ao funcionalismo em 2 etapas. Está aí muitas informações. O Conselho de Ética deve voltar a parecer pela cassação do deputado Eduardo Cunha. O deputado JHC é acusado de enriquecimento ilícito. Obviamente, todo mundo que é acusado tem todo o direito de se defender. E quem acusa também tem a obrigação de provar, né? É assim que diz a lei, tá certo? E delegada pede suporte à Polícia Federal para investigar golpe do falso ou da falsa médica. Tá aí as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. E se você quiser indicar o nosso programa, indicar os programas da TV Mar, tá aí do lado direito. Qualquer pessoa pode assistir, é só acessar a gazetaweb.com. Tá aí as principais informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Olha aqui, ó, hoje no nosso programa nós vamos receber a doutora Inês Machado. Ela vai abordar aqui exatamente um assunto que vem se tornando cada vez mais comum, que são as doenças de pele causadas pelo estresse. Está aí, doutora Inês Gomes, doutora Inês Machado Gomes, ela vai estar mostrando para a gente, e muito importante, inclusive vamos tentar mostrar algumas imagens de algumas sequelas, né, provocadas exatamente pelo estresse, doença de pele, de couro cabeludo, queda de cabelo. Doutora Inês é especialista também nessa área, ela que conhece muito e com certeza vai levar a melhor informação para você que é nossa telespectadora, nosso telespectador. E aproveite e pode mandar um recadinho aí bem rápido para uma amiga, para um amigo que está com problema de pele, doença de pele, com doença de couro cabeludo, queda de cabelo exagerada. Ela vai falar exatamente, e vamos falar também, obviamente, dos tratamentos que podem ser feitos e com certeza também se são eficazes, né? Se são tem um bom resultado, se realmente cura. Mas a gente fica imaginando a resposta, mas quem vai dar a resposta aqui para a gente é a doutora Inês Machado, tá certo? E você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 98107-9872 e manda aí um WhatsApp, manda vídeos, manda fotografias, manda a situação do teu bairro, do posto de saúde, da escola do teu filho. Ah, mas o meu filho estuda em escola particular. Não tem problema não. Junta a mulherada, junta os homens, a comunidade. Vá fiscalizar a escola pública. Pelo amor de Deus, vamos exercer o nosso papel de cidadão, colaborar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, colaborar com a sociedade de um modo geral. Pode mandar para a gente, tem uma equipe aí coordenada pela diretora Patrícia Barros, Talária Santa Rosa, Paulane Santos, tá certo? Tem muita gente aí esperando o seu contato e com certeza tem todo o interesse de publicar essas necessidades, levando ao conhecimento da sociedade e ao conhecimento do poder público. E nós começamos o programa de hoje falando sobre as novas regras do seguro-desemprego. É que o Ministério do Trabalho mudou as regras para analisar pedidos de seguro-desemprego como um objetivo de acelerar
o prazo de resposta para a concessão dos benefícios. As medidas passam a valer a partir da próxima semana e os recursos negados poderão ser reanalisados por pedido do trabalhador. As medidas foram conduzidas pela Defensoria Pública da União, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e pelo controle interno do Ministério do Trabalho. Portanto, fica aí as dicas também dessas mudanças que estarão acontecendo nos próximos dias no pedido do seguro-desemprego. E quem não foi convocado para uma vaga no SISU terá uma opção de concorrer a uma bolsa de estudo de uma instituição particular pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições para a seleção do segundo semestre começam hoje e vai até às 23h59 do dia 10, exatamente desse mês. A seleção é feita a partir do desempenho do Enem, mas os critérios socioeconômicos da própria família, né, também são levados em conta. Portanto, também fica essa dica. Você que tem um neto, um sobrinho, um filho, passe essa informação para ele, que com certeza é muito importante, tá certo? E olha, gente, que novidade, notícia boa, né? É que a Faculdade Pitágoras de Maceió e o Pátio Shopping realizam nesta quarta-feira ação para obter, né, ou para abastecer o estoque de bolsa de sangue do Hemoal. O ônibus, né, especial vai estar realizando a coleta de sangue do estacionamento do Shopping Pátio, na região ali do Benedito Bentes, no horário das 8 às 4 horas da tarde. E para doar, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar a partir de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e é necessário também estar bem alimentado e portar documento oficial com foto. Gente, olha, além do Hemoal estar precisando mesmo de sangue, o estoque está quase zerado. Doar sangue é doar vida. Como diz o meu amigo enfermeiro Wagner Filisdoro, ali do Bom Parto, ele diz: sangue, antes que você precise, doe. Então, se a gente, além da gente estar doando vida, salvando vida, a gente vai estar também fazendo o exame completo. Eu sempre falo, principalmente quem não tem um plano de saúde neste país, a melhor coisa é doar sangue. Porque você vai ser submetido a uma bateria de exames gratuitamente. No final ainda ganha aquele lanche e vai estar, como eu falei no começo, salvando vidas. Faça isso. Você dá uma ligadinha para um parente ali do Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Graciliano Ramos, Salvador Lira, toda aquela região ali, dá uma ligadinha, pede para ele doar sangue, pede para ela doar sangue, que com certeza vai estar colaborando com muitas vidas daqui no nosso estado, tá certo? Vamos visitar aqui rapidinho a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo as principais informações de Alagoas. Eu sempre trago nessa embalagem para mostrar para o nosso leitor que vai chegar exatamente assim na sua casa, com essa embalagem higiênica, protetora. E é muito fácil de você se tornar um assinante Gazeta de Alagoas, ligando para o 4009-7999 e faz a sua assinatura, divide no cartão, no cheque. E os especialistas estão sempre recomendando que a gente volte o mais rápido possível a folhear uma boa revista, a folhear livros, né? Que a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, essa prática por conta da muita tecnologia. Mas está aí, é uma dica para a gente voltar a folhear a leitura convencional, né? Alagoas registra uma vítima de estupro exatamente por dia. O que mais me chama a atenção é que o que tem de setores aí do governo, de político, sabe, se aproveitando de determinadas situações, são assuntos que parece que o que muita gente precisa, o que muitos órgãos precisam é de um ato midiático mesmo, é o momento, é a coisa que está na moda, né? E eu não sei nem se isso pode ser chamado de moda, absolutamente, claro que não. Mas, dá licença, isso já existia há muito tempo. Agora, o que nós precisamos trabalhar, o que o governo precisa fazer, o que os setores públicos, os órgãos públicos, é trabalhar com prevenção,
É o Estado estar presente nessas comunidades, nesses lugares e poder dar uma vida diferente para essas pessoas. Ariel, e o que tem a ver isso com estupro? A gente vê aquele exemplo do Rio de Janeiro, um lugar que o próprio meliante disse lá, que aquele é lugar de traficante. Quer dizer, que existe no Brasil lugar de traficante. Daí a gente aproveita um negócio como esse aí faz uma propaganda miserável, quando na verdade deveríamos estar combatendo isso há muitas décadas. Sabe, as leis mais rigorosas, inclusive as leis para que o próprio Estado possa cumpri-las. O Estado precisa cumprir as suas obrigações. E aí não cumpre, não tem o seu papel importante na sociedade, porque não está presente na sociedade, e logo em seguida vem aí estoura aí nas principais TVs, nos rádios, nos jornais, na internet. E aí a gente precisa parar um pouco de ser midiático mesmo, sabe? Eu estou me referindo a órgãos mesmo, ao próprio governo, e vamos investir, vamos fazer cumprir a lei para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Vamos parar um pouco com essa coisa de moda, o que está acontecendo, aí já em menos de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já aprovam a lei, já ajustam. Ajustam o quê? Vamos procurar ter uma prevenção, vamos exigir que o Estado esteja presente nessas comunidades, que eu não tenho dúvida que se o Estado estiver presente, se estiver fazendo valer a lei, eu não tenho dúvida que isso vai diminuir consideravelmente. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Doutora Inês Machado já está aqui, dermatologista, vai falar das doenças de couro cabeludo e doenças da pele provocadas exatamente pelo estresse. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Crise se enfrenta com trabalho e Alagoas tem pressa para construir novos caminhos. A duplicação da AL-101 Norte já começou. Tem obra na Aeroporto Cachoeira do Meirim, Arapiraca, São Sebastião, Alça da Flamenguinha, a Cooperativa Pindorama, Bolivar, Roteiro, São Miguel e Delmiro Gouveia, Maria Bode. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Pois é, estamos de volta. Um forte abraço para o meu amigo Henrique, empreendedor, grande Henrique, empreendedor, levando várias ações aí para várias comunidades de Maceió, levando perspectiva de vida para os jovens, né, dos bairros periféricos de Maceió. Gente, olha aqui, ó, se você é proprietário ou conhece alguém que é proprietário de uma cinquentinha, essas motinhas mesmo, né, é bom ficar muito atento. A exigência por habilitação para conduzir esse tipo de motocicleta já está valendo em todo o Brasil. Mas aqui em Alagoas, essa obrigatoriedade foi prorrogada por mais 180 dias. E a prorrogação é necessária em razão da não adequação dos centros de formação de condutores em atender aos procedimentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. O nosso repórter Fernando Palmeira tem mais informações. Vamos conferir. Agora é obrigatória a Carteira Nacional de Habilitação para quem pilota as chamadas cinquentinhas. A ACC, que é a autorização para a condução de ciclomotores, é uma obrigação, mas aqui em Alagoas, diferentemente de todo o Brasil, teve uma prorrogação até o final do ano. E como estão os centros de formação de condutores, as vossas autoescolas? Estamos aqui com o João Batista, que é o representante de todas essas autoescolas. Ele nos diz se realmente é preciso um tempo para preparação para as autoescolas terem condições de preparar e testar, aprovar esses condutores. Na verdade, o que aconteceu foi uma prorrogação nacional. O prazo expirou agora, no final de maio, e houve uma prorrogação de 180 dias à solicitação da AND, Associação Nacional dos Detrans. O que acontece em Alagoas é que os centros de formação de condutores já estão prontos. Haja visto que o que compete aos centros é a ministração de aulas teóricas, onde nós já temos toda a estrutura para isso, e a ministração de aulas práticas, onde para a gente é necessária a aquisição de um ciclomotor. Em entendimento com o Detran Alagoas, o Sindicato de Centro de Formação de Condutores conseguiu um prazo de 60 dias para que as autoescolas finalizem as suas adequações, juntamente com o Detran, e o público alagoano daqui a 60 dias estará fazendo uso dessa autorização para conduzir ciclomotor. É uma preocupação em dois pontos de vista diferentes. Tem a questão da própria violência urbana, já que são veículos que são infelizmente utilizados para o cometimento de ilícitos, e tem a preocupação pontual com o trânsito, já que são veículos conduzidos infelizmente por pessoas que, não sendo regra, né, porque tem exceções, mas com pessoas que não têm os cuidados devidos na condução. João, qual a diferença de preparar um condutor para uma moto de maior potência do que uma cinquentinha? Há diferença? No que compete à ACC, existe diferença. A diferença é a carga horária. Para o cidadão se habilitar para uma moto categoria A, ele passa por 45 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Para a ACC, essa carga horária é reduzida. São 20 aulas teóricas e 10 aulas práticas. No tocante ao restante do processo, o procedimento é o mesmo, apenas redução na carga horária. Há diferença de taxas? Sim. No que compete ao Detran, não. O Detran alega que o serviço é o mesmo. Ele se submeterá a exame de saúde, vista e psicotécnico e realizará 2 exames, o teórico e o prático. No que toca à autoescola, como a carga horária é reduzida, existe uma variação no valor cobrado entre a moto. O valor de moto hoje está em torno de R$ 800. E para a ACC ficará nas autoescolas o curso teórico e prático, um valor médio em torno de R$ 450 a R$ 500. O que é que basicamente se passa de orientação para um condutor de moto que é tão reclamado da atuação deles, principalmente em vias como a Fernandes Lima? Infelizmente, o condutor de moto, ele passa pelo centro de formação, ele tem todos aqueles pré-requisitos de cuidado, né? O da cinquentinha, como a gente chama popularmente, é onde mora o perigo, como se fala. São condutores que andam sem capacete, não respeitam as regras de circulação, queimam o sinal, fazem zigue-zague entre os veículos, e esses condutores devem, sim, ser passados pela autoescola, frequentar a sala de aula, aprender noções básicas e passar, a partir do momento que se habilitam, a ficar sobre o crivo, né, do Departamento Estadual de Trânsito, dos órgãos de fiscalização e ser tratado de forma igualitária. Haja visto que nós compactuamos, infelizmente, com o trânsito, que mata mais de 60 mil pessoas todos os anos. E os órgãos de trânsito, o sindicato, os centros de formação de condutores, não podem fechar os olhos para essa verdadeira carnificina.
para a habilitação da cinquentinha, a orientação, ou se exige o capacete? Exige sim o capacete, os pré-requisitos são os mesmos, a partir do momento da própria habilitação dele, né? Ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, então ele atende todos os pré-requisitos para a categoria A. E o uso do capacete é o uso primordial. Eu sempre digo que deveria ser usado até mesmo fora de exigência, porque o capacete, como nós sabemos, é elemento primordial para salvar a vida em caso de acidente. O emplacamento também é exigível? Exatamente. É por isso que houve a necessidade dessa adequação. Adequação do centro de formação e adequação no que concerne ao DETRAN. Tanto no tocante ao emplacamento, ao registro desses veículos no banco de dados do órgão, como também a questão do processo de avaliação. Então, vai se emplacar, vai se ter todo o controle desses veículos no órgão de trânsito competente, que é o DETRAN, e nós, como Centro de Formação de Condutores, ficaremos responsáveis pela formação desses futuros condutores. Olha, tudo que se faz em nome da segurança no trânsito, dá vida para que todos aqueles que estejam muitas vezes na vulnerabilidade, motos de maior potencialidade, mas também a cinquentinha, que é um objeto de cobiça de traficantes, de bandidos, pela facilidade que tem. Mas agora, com todas essas exigências, a segurança para o condutor e a segurança para o patrimônio é de suma importância. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnold de Melo, na NET. Eu estava vendo a reportagem, eu acho muito pertinente mesmo, né, as colocações do repórter Fernando Palmeira. No entanto, na minha opinião, as cinquentinhas é um problema social. É um problema social. Não sei como é que o DETRAN, como é que essas autoescolas, como é que o governo vai exigir pessoas, a maioria analfabeta, a maioria não sabe ler, uma boa parte não sabe ler, não sabe escrever, não tem recursos para pagar por uma carteira de habilitação que é caríssima e o emplacamento também que vai ser muito caro. A minha opinião seria uma coisa só de controle social mesmo, uma taxa mesmo e umas provas bem simples. Que placa é essa aqui, proibido estacionar, velocidade máxima 60 km, algo do gênero, para que a gente pudesse ter uma segurança maior e não exigisse tanto de pessoas que não têm as condições, porque as cinquentinhas é um problema social, é falta de transporte público de qualidade e de outras coisas do gênero, porque é o que vai exatamente proliferando, vai aumentando esse número de motos. Eu espero que o governo também reveja essa situação e que possa fazer algo que possa caber no bolso de todos, tá certo? Gente, olha, as doenças causadas pelo estresse vêm se tornando cada vez mais comum no dia a dia dos brasileiros, seja por quedas de cabelo e até mesmo as mais graves, como psoríase e o vitiligo. A gente vai estar recebendo aqui agora, nesse momento, a doutora Inês Machado. Ela que é especialista também, ela é dermatologista e vai tirar diversas dúvidas sobre tratamentos para essas enfermidades. Doutora Inês, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Verdade. Né? Bom dia, Ariel, bom dia a todos. Então, doutora, essas doenças, né, causadas pelo estresse. O estresse, na verdade, é o mal do século, né? É um mal que tem entrado em todas as portas, tem tomado conta de quase toda a sociedade brasileira e, por que não dizer, mundial. E isso, por consequência, algumas doenças. Quais são as mais comuns que a senhora vê no dia a dia no consultório, provocada pelo estresse? Muito bem, Ariel. Como você mesmo disse, a gente vive hoje um mundo do estresse, né? A gente tem várias mudanças daquela vida anterior que a gente tinha. Hoje as pessoas vivem amedrontadas com violência. O mundo moderno impõe alguns padrões que nem sempre as pessoas conseguem atingi-los e isso dá depressão. Então, são vários os problemas que a gente somatiza e que é preciso que seja devolvido, né? Quando você vai no dia a dia somatizando pessoas que têm problemas muito maiores do que aquelas que são os nossos estresses diários, e se você não tem uma forma de devolver, você explode em doenças como essas que eu vou dizer. Tipo, você já falou da psoríase, no vitiligo, nós temos as... O vitiligo também, ele tem como origem também a questão do estresse, doutora Inês? Sim, com certeza. Na verdade, vitiligo, psoríase, são doenças que ainda não têm uma teoria, vamos dizer assim,
da etiologia real da doença. São várias as teorias que tentam explicar essas doenças. Mas há confirmações de que o estresse das duas doenças, tanto na psoríase como no vitiligo, muitas vezes elas são causadas por um trauma inicial. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma relação que foi rompida. Então, muitas vezes, um trauma, sim, ela determina já o aparecimento dessas doenças. A senhora falou uma palavra e já deu para entender, baseado nesses diversos problemas que pode causar o estresse, somatizando. O problema é que a gente vai somando mesmo, vai acumulando problemas e isso é o que vai exatamente explodindo na pele, no cabelo. A gente vem percebendo hoje que as pessoas não têm mais tempo para si mesmas. É verdade. Elas se envolvem no emprego, nos filhos, no trabalho, em casa, e não sobra tempo para você. Eu, quando atendo meus pacientes, que eu vejo que tem esse lado emocional muito presente nas doenças, você não pode tratar o doente, vamos dizer, só a pele. O homem é um todo, você tem que tratar a pele e a mente. E muitas vezes, quando ele procura, ele não vai atrás da sua receita. Ele vai atrás do seu tempo, da sua conversa, da sua atenção, da sua esperança. Então, eu tenho pacientes que quase vão todos os meses. São solitários. Eles querem conversar. E como é que a senhora administra isso? A receita é o menos possível. Agora, uma curiosidade. É complicado, mas eu administro bem, eu acho. Eu não tenho nenhuma formação em psicologia, mas o dia a dia vai ensinando a gente, né? Tudo que a gente vê, ouve. E sexta-feira mesmo foi um dia muito interessante. Eu tive 3 consultas muito demoradas. E as outras pessoas, pacientes, quando entraram, doutora, como a senhora demorou? Eu disse, é verdade, mas aquele paciente, ele precisava muito mais do meu tempo do que a sua doença precisa. Então, eu tenho que dedicar a ele, a esse paciente. E são pacientes que se apegam muito a gente. Mas isso é muito bonito. A solidão é uma coisa assim, impressionante. O que me impressiona também é o tempo de profissão que a senhora tem, a experiência que a senhora tem, o nome que a senhora tem no nosso estado, na nossa região Nordeste. Toda essa experiência, toda essa bagagem, eu acho muito bonito e quero lhe parabenizar por isso. Não permitiu que a frieza da profissão, do dia a dia, pudesse tomar conta da senhora. A senhora ainda tem tempo de enxergar, de ter essa percepção e atender. Eu tenho certeza que termina resolvendo vários problemas por consequência. Não tenho dúvida. Interessante. Então, agora, essas doenças, doutora Inês, elas têm cura? Existem uma forma da gente curar? Deixa eu ver se eu formalizo melhor a pergunta, porque uma coisa é o que está provocando a doença. Isso. A outra é a gente curar a doença e não curar a fonte da doença, não resolver o problema, a fonte. Como é que fica? Como é que é? Deu para entender essa confusão? Deu para entender. Olhe bem, tem doenças que são iniciadas, né? Elas aparecem por um trauma emocional. São doenças crônicas, como a psoríase, como o vitiligo. Eles realmente não têm cura, eles têm controle. E depende também da extensão das lesões. A gente tem, tanto nos 2 casos, pequenas lesões que você consegue realmente reativar a melanina que fecha, como na psoríase também. Mas são doenças que elas são crônicas, tá certo? E tem doenças que que elas não são inicialmente provocadas por um trauma, por um problema emocional, mas que pioram, exacerbam as suas lesões quando você está muito, emocionalmente muito distônico, e acalma quando você também está mais tranquilo. Então, essas doenças, a gente consegue ter um controle sobre elas. A cura, às vezes, não a gente não consegue atingi-la totalmente, mas a gente consegue controlar bem essas doenças. A gente tem 2 tipos, aquela que é iniciada pelo trauma e aquela que é apenas exacerbada pelo sistema nervoso. Pois é, a gente está percebendo que o mundo moderno, o dia a dia vai levando exatamente muita gente ao problema do estresse em um grau, em um limite muito superior. E isso, por consequência, a gente vai tendo essas doenças que têm assolado, que têm provocado
tanto mal-estar na população de um modo geral. Agora, as doenças mais comuns, doutora, que a senhora exatamente falou algumas, né, e algumas mais complexas, mais sérias, e que precisa de uma atenção mais direcionada. Agora, como é que é o tratamento? Existe um prazo, por exemplo, a questão da queda do cabelo, que é o que acho que deve ser o que mais as pessoas reclamam. Não tenho dúvida. Doutora, meu cabelo está caindo exageradamente. Exatamente. Me fala uma coisa, primeiro, qual é a quantidade de cabelo diariamente que cai das pessoas, da gente, que cai na cabeça da gente, e que é considerado normal para a medicina? Entre 50 a 100 pelos diários nós perdemos. Mas essa perda a gente não chega a perceber. Certo. É no banho, é no pentear. Quando o paciente começa a perceber, ficou no travesseiro, o chão da casa está cheio de pelos, ela está realmente com a queda de cabelo. É preciso alguns exames para identificar, mas o mais comum é aquela que a gente chama de alopecia areata, que é aquela que aparece como se fossem umas moedinhas no couro cabeludo. Essa realmente, ela é ocasionada, chamada de pelada também, pelo trauma emocional. Já vi. E tem uma doença muito interessante chamada tricotilomania, Que é... o arrancar do cabelo. Eu ontem Também é provocada também, de certa forma, pelo estresse. Aí já é um distúrbio mais avançado. Geralmente é um distúrbio mais psiquiátrico. Eu já vi pessoas com um tampão, assim, sem cabelo mesmo, de estar arrancando, quebrando o cabelo. Porque tem doenças que você consegue melhorar melhorando a sua qualidade de vida, você tendo tempo para você. Eu sempre digo a minhas pacientes, você faz alguma atividade física, porque é um momento em que o nosso organismo bota para fora tudo aquilo que ele absorveu. É um tempo seu. Fazer alguma coisa prazerosa, gosta de cinema, vai ao seu cinema, ter amigos, conversar. Atividades físicas. Atividades físicas é excelente para a gente trabalhar o nosso estresse diário, né? Se não pode ir para a academia, há pouco tempo eu tive uma cliente, uma jovem, bonita, com um problema muito grande. Ela está com o marido há 5 meses fora, numa cidade, foi para trabalhar, transferido, e agora vai mandar buscá-la com uma filhinha de 5 anos. E ela foi lá chorando aos prantos, porque está gorda, cabelo caindo. Como é que ela ia voltar para o marido com esse físico que ele não deixou ela assim, né? E eu perguntava para ela, você faz atividade física? Não. Você tem um tempo para você? Não. Eu digo, você tem mais que ir na sua casa. Uma filha de 5 anos. Você deixa na escola às 7h30 e volta para cuidar dessa casa? Gente, deixa essa casa. Vai, leva a menina, vai fazer uma atividade física, vai caminhar. Goste de você. As pessoas estão perdendo esse sentimento de se amarem, de ter um tempo para ela. Gente, eu queria... Volta aqui em mim, por gentileza, Josiel. Eu fiquei rindo aqui, porque eu estou lembrando de uma coisa, eu não sei nem se... Eu nem perguntei à doutora Inês se eu vou poder falar isso. A doutora Inês só tem quantos filhos? Tenho 10 filhos. Então, gente, é por isso que eu estava rindo. Ela estava conversando com uma paciente que tem um filho, uma filhinha. Pois é. A doutora Inês não consegue 10. administrar isso. E ela, essa beleza, essa alegria, porque ela é sempre assim. Conheço a doutora Inês já há um bom tempo, e essa alegria, e dá umas dicas ainda de como ir para uma academia, atividade física, pensar em você. Imagina, a mulher com 10 filhos... e está falando que precisa tirar o tempo. É o meu tempo. Senão não tenho condições de viver essa estrutura. Exatamente. Eu tenho que estar bem-humorada, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que ter esse tempo meu. E as pessoas hoje trabalham muito, mas esquecem deles. É verdade. Doutora, eu não tenho tempo de vir nem ao médico, muitas vezes dizem. Gente, eu não tenho tempo de quase nada, mas eu tenho tempo quando eu quero ter tempo. Pois é. Vamos ver, doutora Inês, tem umas imagens aí que o Josiel separou pra gente ali, aliás, a doutora Inês, que recomendou pra gente. Isso aí é o que, doutora Inês? Isso é uma dermatite seborreica. Tá, isso aí também provocada pelo estresse, por exemplo. É pelo estresse. E ela acalma quando você está tranquilo e ela exacerba, ela fica muito mais acentuada naqueles períodos de... O próprio doente, quando chega, já diz, doutora, quando eu estou muito nervoso, piora muito. Né? Então, isso aí, os empresários, por exemplo, têm muita dermatite seborreica. Uma situação como essa aí fica inviável, às vezes, até a gente sair, né? Complicado. Não tenha dúvida. Essas doenças, geralmente, elas são... baixa autoestima, a psoríase é uma delas, vitiligo, a dermatite seborreica, imagine, a sua foto, né, o que você tem que expor para as pessoas. Exatamente. Tá desse jeito. Imagina como é que fica a autoestima de uma pessoa dessa. Não tenha dúvida. Vamos para a próxima imagem, Josiel, por favor. Bom, gente, não dá nem para pegar essa aí. Essa é uma acne que também, geralmente, a gente tem a acne juvenil, que é aquela própria da idade,
E essa acne, às vezes, aparece nas mulheres adultas. Certo. Aquela, quando ela começa a viver uma problemática, elas chegam com esse quadro. E é muito interessante nessa fase também de vestibular. Jovens que nunca tiveram acne vão ao consultório já com acne, porque há um estímulo emocional e elas começam a apresentar. Então, a acne geralmente acontece em mulheres adultas que nunca tiveram e pode acontecer também nos adolescentes quando elas estão vivendo uma situação que mexe com esse emocional, com estresse. Vamos para a próxima imagem, Josiel, por favor. É uma situação delicada. Pronto, essa aí é a que eu ia pelada. falar. Essa é chamada de pelada, no É a popular pelada. calvície areata, não é? Certo. Chamada. E a pelada. Isso aí é emocional. Eu tive um caso de uma paciente que não engravidava e assim que engravidou, ela apresentou esse quadro pela emoção. Você também não é só coisas tristes, não é só... A emoção, carga uma grande emocional, alegria entendi. também pode produzir isso. Interessante. Ela é muito jovem, foi muito interessante. Agora, doutora, quando a gente olha para uma imagem como essa aí, que eu já vi pessoalmente, fica tão carequinha como se fosse a palma da mão. A gente Lisinho. acha que nunca mais vai nascer cabelo Vai nessa nascer, região. sim. Mas depois de 4 ou 5 meses, mais Vai ou nesse- menos. Esse tem um tratamento e a resposta é boa. É, né? Tem a gente tratamento consegue pra repilar isso. totalmente. Vamos ver a próxima, Josiel, por favor. Isso aí, doutora. Esse é um que quadro de isso? psoríase. Certo. Certo? A psoríase, ela dá nessas áreas de cotovelo, joelhos, localizada. Tem essas Bom, gente, uma tá? doença Olha, crônica. uma situação É um como essa processo aí, né? inflamatório, com descamação, vermelhidão. E que tem a gente chama cura de eritema. também. Tem cura Ela também. tem controle, Certo. tá certo? E depende do grau da estresse, psoríase. da- A gente tem formas leves e formas muito mais graves. Vamos para a próxima, Josiel, por favor. Esse é o Aí, vitiligo, o vitiligo, né? certo. É uma doença que deixa a autoestima também muito baixa. As pessoas, às vezes, não... Isso quando é em pessoas jovens, geralmente acontece entre 20 e 40 anos, elas se deprimem muito com esse aspecto. E principalmente porque o vitiligo também dá na face, né? Também, é verdade. Dá muito na face. Então, as pessoas se sentem mutiladas e discriminadas, né? Verdade, As pessoas verdade. acham que tem contágio, que ela é uma doença contaminante, quando na verdade ela não é. É uma doença que não atinge nenhum órgão, ela atinge apenas a pele e a parte estética realmente. E as pessoas se deprimem muito, precisa de um apoio psicológico muito grande. Doutora Inês, todas essas doenças, ou pelo menos quase todas as doenças, tem cura, né? Tem controle, tem cura, dá para amenizar, dá para ter exatamente esse controle. É verdade isso? Essas, como eu te falei, a dermatite seborreica tem controle, psoríase, vitiligo tem controle. Vitiligo, quando ele tem pequenas lesões, a gente às vezes consegue realmente restabelecer essas áreas. Certo. Uma área como aquela, você não vai conseguir realmente deixar essa paciente totalmente repigmentada, né? Mas tem algumas, por exemplo, a acne, você tem essas que são transitórias, a gente consegue dar uma resposta melhor. Mas a melhor coisa é tentar exatamente investir Sim. na gente, né? Tirar o Não tempo, tenha dúvida. procurar ajuda de um As doenças profissional. que são causadas por estresse, você tem que trabalhar o estresse. E às vezes você precisa de uma ajuda, você sozinho não consegue sair. Uma ajuda psicológica, né? De um psicólogo, de alguém que oriente você. E às vezes até psiquiatra mesmo, como a tricotilomania, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Você tem uma que é chamada dermatite factícia, que você arranca, você mesmo. Meu Deus. Ela é mutilante. Eu já tive vários casos. Mesmo? Ela dizia, doutora, eu sei que eu não posso fazer, mas eu não me controlo. É terrível. Eu já Aí tive um precisa caso realmente de um que o homem não acompanhamento. tinha a polpa dos dedos. Ele ruía todas as, parecia um ratinho. Quer dizer, são doenças que geralmente têm um componente psiquiátrico muito forte e que eles têm que ser tratados, além do acompanhamento dermatológico, por um profissional nessa área. Ok. Doutora Inês, a gente já acabou o programa, infelizmente. Que bom. Agora, normalmente algumas pessoas, bem rapidinho, porque o diretor já me falou que acabou o programa, algumas pessoas passam 3, 4 dias sem lavar o cabelo. Eu acho
talvez nenhum problema nisso. O problema, quando ela vai lavar o cabelo, vai cair muito cabelo. Muito mais. Para aqueles que não normal. caíram, mas é normal. Normal. Então, quanto mais dias Se você você lavar o lava cabelo, todos mais os cai dias, o você cabelo. tem uma queda menor. Mas isso não significa que você, ao lavar com 4 dias, você aumentou a sua Não, queda. é porque que esse deixou de cabelo cair. ficou... né? Grudadinho. Isso aí, grudadinho, e no lavar ele cai, o que deveria ter caído nos 4 dias. Bom, eu vou trazer a doutora Inês, vou falar com a produção para a gente trazer a doutora Inês numa outra oportunidade aqui, para falar só de cabelo, né? Além, ela falou hoje bastante de doença de pele e tal, e vamos falar um pouco mais de cabelo posteriormente. Quem quiser encontrar a doutora Inês, onde é o consultório da senhora? Na Abdon Rochelas, Abdon Rochelas, 575. Abdon Aqui na Rochelas, Ponta Verde. 575. Ali próximo do Palato, aquela Isso. rua atrás do Palato. Tá, vai lá no Google, coloca a doutora Inês Machado Gomes, estou certo? Com certeza. Doutora Inês Machado Gomes, que vai aparecer, tá certo, gente? Ela atende por alguns planos e particular, enfim. Vale a pena, doutora Inês tem muita experiência. Doutora Inês, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado mesmo, muita inspiração divina. Leve sempre essa alegria. Um abraço para Roberta Mello, gente, minha cabeleireira. a cabeleireira da doutora Inês, Roberta Mello. Um beijo para Um Roberta beijo, Mello. Roberta. Né? Senão a Maria, gente vai eu que levar agradeço a pro Xandão. oportunidade de estar aqui esclarecendo a população, não é? E podendo ser realmente servir aí com algumas dicas, alguma... A TV Maia ela existe exatamente para isso, para a gente levar a melhor informação para a sociedade alagoana, a sociedade maceiense. Com certeza. Tá, muito Obrigado obrigado, também. Viu? Gente, já acabou o programa, não dá nem tempo a gente ler mais nenhuma nota, mas olha, obrigado pelo carinho, obrigado por você permitir que a doutora Inês, que o Ariel, que toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos, só que você vai continuar aí ligadinho com a gente, porque daqui a pouco você vai saber também um pouco mais sobre empreendedorismo no programa Alagoas Empreendedor, apresentado pelo jornalista Mauro Vedechini. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.